Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal interativo da Editora Betel para mais uma aula Betel Dominical. Nós estamos vivendo um período muito difícil, né? Nessa quarentena, tempo de isolamento, mas a escola dominical jamais pode parar. Então, por uma iniciativa dos nossos bispos, que nos convocaram para estar presente aqui, para oferecer mais esta ferramenta tão importante para o estudo da Palavra de Deus. Então eu quero te agradecer, você que está reunido aí com a sua família, para esta aula. Será uma aula muito boa, muito fantástica. Estou aqui com o pastor Marcos Santana. Paz do Senhor, pastor Marcos Santana, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Prates. É uma alegria poder estar aqui participando desse momento e também uma honra poder estar compondo esta mesa. Que seja bênção para a igreja e a glória de Deus. Pois é, hoje estou aqui com o pastor Marcos Santana e eu peço a você que, por favor, pegue a sua revista, Betel Dominical, com calma, pegue a sua Bíblia, ok? Porque agora nós vamos começar a nossa aula. E eu lhe digo, pelas anotações e pelo que eu conversei aqui com o pastor Marcos Santana, nós temos muita coisa boa. A lição de hoje, pastor Marcos Santana, é a lição 2, né, programada para o dia 12 de abril. Dia 12 de abril é comemorado a Páscoa, não é isso? É verdade. Pois é. E qual é o título, pastor Marcos, da nossa lição? Jesus Cristo e missões nos Salmos. Texto áureo, pastor Marcos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo de número 22, verso 1. Que clamor esse do nosso Senhor na cruz, né? É verdade. Temos muita informação sobre isso, hein? Profundo. Vamos à verdade aplicada, pastor Marcos? Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos, para que todos o adorem. Muito bem. Os objetivos da nossa lição é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. E é em cima desses objetivos que nós vamos aqui passar com você esse período trabalhando essa lição, que é uma lição importantíssima. Muito bem, pastor Marcos Santana, e o texto de referência utilizado pelo nosso comentarista, pastor Adriel. Nesta lição, ele escolheu 3 salmos, o 2, verso 1, 2 e 3, o 22, verso 27 e o 110, verso 1. Mas antes de começar e entrar propriamente, vamos fazer a oração. Pastor Marcos, por favor, peço que você também eleve agora ao Senhor Deus uma palavra de oração para que o Senhor continue nos abençoando e trazendo luz para que esta aula seja realmente uma aula esclarecedora e cheia da graça de Deus. Pastor Marcos, por favor. Nosso Pai Celestial, graças te damos por podermos estar reunidos em torno da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Glória. Que o Teu Espírito nos conduza, nos inspire, nos ensine. E conceda-nos um coração disposto para receber e guardar a Tua Palavra. Que vidas sejam edificadas e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Como o pastor Paulo sempre diz aqui, ele faz questão de fazer menção às referências e leituras complementares. Está aí para segunda-feira, Salmo 2, a vitória do Messias. Na terça-feira, o Salmo 22, o sofrimento e triunfo do Messias. Ainda nesta lição para quarta-feira, o reino, sacerdócio e a conquista do Messias, Salmo 110. Para quinta-feira, Mateus 27, do 32 ao 50, a crucificação de Cristo. Para sexta-feira, a superioridade de Cristo, você vai ver lá em Hebreus 5, 1 a 10, e fechando no sábado, Apocalipse 21, 1 a 8, a soberania de Cristo. Também não esqueça
que nós temos aí como referência, como sugestão, né? Eu tenho aqui hoje duas revistas, a pequenininha e a grande, para você que, né, prefere uma leitura com texto maior, nós também temos essa opção. E não esqueça também do nosso pedido de oração. O nosso pedido de oração aqui, indicado pelo nosso comentarista, é muito importante, que ele traz para a gente aqui esse pedido para nós aqui. Então, não esqueça que tudo isso está na nossa revista, ok? Vamos então à introdução. Nesta lição, estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Olha só que interessante, tudo num salmo só. E eu passo agora ao meu colega, pastor Marcos Santana, que preparou muita coisa para a gente aí. Vamos então, pastor Marcos, já no tópico 1, profecias nos salmos messiânicos. O que o senhor preparou para nós aí? Amém, pastor Prates. Quero destacar os salmos que estão sendo abordados na lição de hoje. Então, convido a todos que podem até fazer uma anotação para compartilhar com os alunos. Nessa lição de hoje, nós vamos abordar o Salmo de número 2, o Salmo de número 22, o Salmo 67, o Salmo 110 e o Salmo 117. Para ficar mais didático, nós podemos classificar estes salmos de acordo com aquelas divisões que nós vimos na aula passada, ou seja, que o livro de Salmos ele está dividido em 5 livros que correspondem ao Pentateuco. Correto. Então, o Salmo 2, que é o primeiro salmo a ser abordado na nossa lição, ele está dentro do livro 1. E uma outra classificação do Salmo 2 é na classificação dos salmos proféticos e típicos, assim como o Salmo 22 também. O Salmo 22 também está dentro do livro 1 e também pode ser considerado como um salmo messiânico, como o Salmo 2. Então é importante, nós que estamos estudando o livro de Salmos, saber que um salmo ele pode ter mais de uma classificação. Né? O Salmo 67 já está incluso no grupo dos salmos do livro 2. Aí já é um salmo classificado como ações de graças, ou então louvor sobre a bondade de Deus. E o Salmo 110 está na classificação do livro 5, também pode ser considerado um salmo na classificação de proféticos e típicos. E o Salmo 117 também está no livro 5, né? E é considerado um dos salmos do grupo Halel, que vai do 113 ao 118. Lembrando que eram salmos que, segundo os estudiosos, comentaristas, eram cantados pelos judeus na época da Páscoa. Né? E estudando e pensando, refletindo sobre esses salmos, eu também gostaria de compartilhar com todos esse pensamento. O que nós vamos dizer agora é como se fosse um resumo do que nós vamos ver em cada tópico da nossa lição. Então, começamos pelo Salmo 2. Perfeito. O Salmo 2, ele já começa citando a revolta contra o ungido. E é uma revolta generalizada. Olha que interessante. O Salmo 22, que está no próximo tópico da nossa lição, a gente já pode considerar como sendo uma apresentação do plano divino de redenção. O plano divino de redenção passa pela crucificação, pelo sofrimento de Jesus Cristo. Depois, o tópico seguinte, o tópico 3, ele vai abordar o Salmo 110, que a lição ela vai destacar no Salmo 110 uma mensagem profética a respeito de Cristo como sacerdote, ou seja, Cristo como nosso mediador. Então notem, depois do pecado
vem a redenção e agora Cristo como nosso mediador, como aquele que intercede por nós junto a Deus. E a seguir vamos ver os Salmos 67 e 117, aonde a ênfase do 67 é: fomos abençoados por Deus, mas com um propósito, visando um propósito. E o propósito é que todos os povos sejam abençoados, que todas as nações conheçam a salvação do Senhor. E o 117 é o louvor. Todos os povos, após serem alcançados pela salvação, pelo conhecimento do Senhor, podem adorar a Deus. Então, olha aqui que sequência interessante, né? A revolta generalizada, o plano divino de salvação, Cristo como mediador e abençoados. Abençoados para missão, abençoados para serviço. Eu diria que isso é um resumo da lição de hoje. Olha que interessante, né? Lá no Foco na Lição, muito obrigado vocês que se inscreveram e a gente tem acompanhado e o número de inscritos está aumentando gradativamente. Muitíssimo obrigado. Isso só é possível porque você tem sido nosso parceiro juntos, entendendo essa visão da editora Betel de produzir essa ferramenta de apoio para promover a maior e melhor escola do mundo. Então lá a gente faz um resumo tão curtinho, porque esse é o propósito daqueles vídeos Foco na Lição, e lá nós colocamos esse resumo, não é? E aí, cada professor, nós sugerimos que faça a sua análise. Olha que legal, o pastor Marcos Santana já enriqueceu e já está trazendo para você, que esse é o objetivo didático, né? Trazer para você como é possível extrair quantas lições, quanta coisa maravilhosa dentro dessa lição de hoje, né? E das lições de todos os domingos. Pastor, prosseguindo aí, o que o senhor preparou para a gente aí? O tópico 1, como foi dito, ele aborda o Salmo de número 2. Eu gostaria de destacar no tópico 1 o início do Salmo 2. Muito bem. O Salmo 2, ele começa assim: por que se amotinam as gentes? E os povos imaginam coisas vãs. Na versão da linguagem de hoje, nós encontramos estas expressões: por que revoltas? Por que planos tão tolos? E aí eu acho importante nós lermos esse parágrafo do texto do tópico 1.1. Percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada, independe da posição ou classe social do indivíduo. É importante pontuar aqui que faz nos lembrar aquele texto bíblico: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: mas por que isso? Por que essa atitude tão tola? Por que essa atitude de se revoltar contra o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo? Até porque a lição vai dizer que é uma revolta contra Deus e contra o seu ungido. Notem, é importante nessa lição a gente verificar uma expressão para designar essa palavra no hebraico, ungido. É uma declaração da designação ou escolha da parte de Deus. Então, os povos se revoltam contra aquele que Deus ungiu, escolheu. Uma outra expressão também muito conhecida no nosso meio, esse ungido é o Messias. E aí, pastor Prati, se for possível, sim, nós fazermos a leitura no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 e 26. Ótimo. Nós vamos ver essa expressão Messias.
Ok, pastor Marcos Santana, Daniel 9, 25 e 26. Se você estiver com a Bíblia do culto, página 1052, diz assim, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estando determinadas assolações. Que texto profundo, hein? Evidentemente que o tempo não permite a gente aprofundar o texto, mas é para destacar essas expressões que nós encontramos, né, tanto no versículo 25 como no 26, que é a expressão Messias, que no grego equivale a Cristo. Então, nós vamos ver também textos no Novo Testamento onde a igreja primitiva ela aplica esses termos no Salmo 2 a Cristo. Então é importante a gente ver isso. Nós vamos ver em Atos 4, 25, 26 e 27. E Atos capítulo 13, versículo 33. A aplicação que a igreja primitiva fez em relação ao Salmo 2 a Cristo. Fazer essa leitura? Por favor. Vamos lá. Atos, capítulo Abra 4. sua Bíblia aí na página 168. Vamos lá então para Atos 4, versículo 25 e 27, correto? 25, 26 e 27. 25, 26 e 27. Que disseste pela boca de Davi, teu servo? Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Interessante. Então a igreja primitiva citou o Salmo 2 e aplicou a Jesus Cristo. Agora notem, Atos capítulo 13, versículo 33. 13:33 diz assim a palavra de Deus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Amém. O texto da nossa lição, os dois últimos parágrafos do tópico 1.1 diz assim: portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição. No contexto atual, é notória a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo. O ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Então, a nossa lição, ela inicia falando sobre essa revolta contra aquele que Deus ungiu e escolheu. Agora podemos partir para o tópico 1.2, caso o pastor Prates não queira. Não, está ótimo, o senhor já colocou, mas eu coloquei muito nesse ponto 1 aí. Eu separei 3 coisas: revolta, triunfo e reinado. Falamos sobre a revolta, vamos falar agora sobre o triunfo. Pastor Marcos, então nós vamos para o ponto 2, né? 1.2. 1.2. O triunfo do Filho de Deus. O que é que o senhor separou para a gente aí? Eu inicio lendo um texto do segundo parágrafo do tópico 1.2. Rompamos, ou seja, removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. É interessante, alunos e professores, a título de sugestão, a gente pensar
nesse início, conectando com Gênesis capítulo 3. Quando Deus ele chama Adão, após Adão e Eva terem pecado, a primeira coisa que Deus faz é perguntar para eles o que tinha acontecido para mostrar-lhes a questão do pecado. Então, começa pelo pecado. O Salmo 2 começa pelo pecado. Agora a gente vai ver o triunfo. Depois que Deus trata do pecado, vem a mensagem de triunfo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus falando que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Olha aí o triunfo. Então, existe a revolta, existe os que não querem se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, mas atenção, revoltas, pecado, se levantar contra Deus, nada disso vai impedir que os propósitos de Deus prevaleçam. E aí, nessa parte do triunfo do Filho de Deus, se for possível, pastor Prati, nós poderíamos ler Daniel, capítulo 2, versículo 44. Ok. Página 1040 diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então nós vemos que esse reino, né, que vai ser estabelecido, que é o reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, é indestrutível, glória a Deus, é intransferível e é permanente. Agora, olha que interessante, Daniel capítulo 7, versículos 18 e 27. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre, e de eternidade em eternidade. Verso 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meu Deus, tudo é Bíblia, né, pastor? Tudo Marcos? é Bíblia. A escola dominical não tem como, né? Tem que ser fundamentada na palavra. Então, a gente, lendo esses versículos de Daniel, o que vem à nossa mente? Que a revolta contra o senhorio de Cristo não vai impedir que o propósito de Deus prevaleça. Aleluia. E detalhe, e todos aqueles que se submetem ao plano divino da redenção, todos aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo, participarão do triunfo do Filho de Deus. Aleluia. Então, esse seria um resumo do tópico 1.2. Vamos então a 1.3, né? Sim. O reinado do Filho de Deus. Eu acho interessante essa expressão que o comentarista usou, o decreto divino. Na verdade, o comentarista, ele destacou do texto, né? Isso, porque o texto também texto, fala do decreto, de decreto, isso, né? isso. O verso 7 diz, Isso. recitarei o decreto. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. A nova tradução na linguagem de hoje usa a expressão afirmou. Deus decretou, Deus afirmou, ou seja, Cristo reinará. Glória a Deus. Podemos ler, pastor, Apocalipse, capítulo 11, Claro. versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. 11, versículo 15. Vamos ver o que nos Por favor. orienta a santa e gloriosa palavra de Deus. Apocalipse 11, 15. Vamos ver aqui. Diz assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam:
os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. É interessante que o verso 7 do Salmo 2, que é o que nós estamos agora focando, recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Glória a Deus. Se nós pudermos fazer uma conexão desse verso com textos do Novo Testamento que fizeram uso desse verso ou parte desse verso. E aí nós vamos ver que esse decreto, ele também revela confirmação. Glória a Deus. Esse decreto também revela ordem de Deus para escutar, estar atento a Jesus Cristo, e esse decreto também revela que o cumprimento da promessa de Deus, desde Abraão, esse cumprimento se dá em Cristo e na ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Então, Mateus, capítulo 3, versículo 17... Mateus, capítulo 3, versículo 17. Vamos ver o que diz a santa e gloriosa palavra de Deus. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, é uma parte desse decreto. Deus fala quando Jesus é batizado nas águas, revelando confirmação. Glória a Deus. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Mateus 17, 5 diz, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Aí está mais uma parte desse decreto do Salmo, sendo que agora foi pronunciada essa declaração no Monte da Transfiguração. Que coisa tremenda. Escutai-o, ou seja, ouça, ou seja, obedeça, ou seja, valorize o que Jesus Cristo diz. Atos, capítulo 13, versículos 32 a 33. Atos 13, 32 a 33 diz, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então, olha que interessante, como esse decreto ele está associado a cumprimento de promessa e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus ela é muito maravilhosa. Olha, eu peço aqui a você que anote essas referências bíblicas. Essas referências bíblicas, com essa explicação do pastor Marcos, é que faz a diferença no nosso entendimento. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos. Vamos continuar então. Está maravilhoso. O que mais nós temos aí? Podemos passar para o tópico 2? Já para o tópico 2, ponto 2? Mas antes não era melhor a gente falar o que a gente aprendeu? Isso. Eu preciso resumir aqui, olha, depois dessa explicação do pastor Marcos, eu acho que você pode, junto comigo, se você tem a sua revista, você vai ler ela, na do aluno está dizendo, eu aprendi que. Se você está com a do professor, você vai ler, eu ensinei que. No caso, eu aprendi que, com o meu professor aqui. O Salmo 2 relata 3 profecias a respeito do Messias. A revolta do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus. Então volto, revolta, triunfo e reinado. É o que eu aprendi hoje com essa revelação tão maravilhosa extraída da palavra de Deus. E agora vamos ao ponto 2. Pastor Marcos, o sofrimento do Messias. Por que o Salmo 22 é considerado o Salmo da Cruz? Eu extraí esse comentário de um escritor que eu achei muito interessante. Nenhum cristão pode ler este salmo sem se ver vividamente
confrontado com a crucificação. Que coisa tremenda. A começar que o verso 1 do Salmo 22 foram palavras proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo no momento da crucificação. O título do Salmo 22, um certo comentarista, ele traduziu assim: o servo sofredor ganha a salvação das nações. Oh, glória a Deus. Agora, pastor, a Bíblia é única, né? A unidade bíblica. Voltando àquela conexão desse estudo com Gênesis 3, nós vimos que primeiro Deus procurou mostrar para o casal a questão do pecado, que a gente faz a conexão com o Salmo 2 de revolta. Depois Deus, ele promete, Gênesis 3,15 é chamado de, considerado o proto-evangelho, da semente da mulher virá um, que vai esmagar a cabeça da serpente, Aliás, que é o triunfo. aliás, o senhor tem uma definição lindíssima desse Gênesis 3,15. Está no seu livro, Isso, na sua revista. É verdade. E depois, Deus vai providenciar vestimentas adequadas para o primeiro casal. Porque o primeiro casal tentou, por meios próprios, resolver a questão da nudez. E aí Deus vai lá e providencia vestes adequadas, que a gente pode comparar, pode fazer uma conexão com o Salmo 22. Porque o Salmo 22, que vai tratar da crucificação, vai profeticamente, né, do sofrimento do Messias. O que é isso senão o plano da redenção de Deus para a humanidade? Então, prosseguindo, o texto da nossa lição 2.1, que vai falar sobre sujeição ao abandono, o último parágrafo diz assim, que Cristo, ele aceita a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O verso 1, ele foi citado por Jesus em aramaico, aquela famosa expressão Eli, Eli, lama sabachthani, né? Ou seja, é uma aceitação da separação punitiva em nosso lugar. Cristo assume a punição que nós merecíamos. São dois textos do Novo Testamento que nos ajudam a refletir bem sobre isso. Por favor, pastor Prati, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13, só para te ajudar, página 261 da Bíblia do Culto, ok? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pastor Marcos, e aí? Pastor Prati, um outro texto que nos ajuda nessa reflexão é 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Também é um texto muito apropriado. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele suportou as consequências de nossos pecados. Oh, glória a Deus. Pastor Prati, podemos passar para o tópico seguinte? Isso, vamos para o próximo, Sinel, 2.1, né? 2.2. 2.2. Zombaria e desprezo. O verso 6 do Salmo 22 diz, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. A nova tradução na linguagem de hoje vai dizer assim, eu não sou mais um ser humano, sou um verme,
todos zombam de mim e me desprezam. A Bíblia King James diz: motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Seria interessante se todos que estão participando dessa aula pudessem conectar esse verso com o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Eu sugiro, pastor Prata, a gente não ler por conta do tempo, mas eu vou destacar nesses versículos esses aspectos. Primeiro, o Senhor Jesus, ele não reivindicou o ser igual a Deus. Voltando de novo a Gênesis capítulo 3, uma postura bem diferente do primeiro casal, porque o primeiro casal aceitou, recebeu a sugestão maligna: o dia que comer desse fruto vai ser igual a Deus. Olha o contraste entre a atitude de Cristo e a atitude do primeiro casal. Segundo, o texto vai dizer de Filipenses: esvaziou-se. Terceiro, assumiu a forma de servo, ou seja, semelhante aos homens. Viveu a vida comum, humilhou-se, foi obediente e passou pela experiência de morte de cruz. Pastor Marcos, essa referência que o senhor citou aí de Filipenses está aqui em concordância com o foco na lição sugerido na nossa revista. Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Fechou direitinho, né? Muito bem. Vamos então ao ponto 2.3, pastor Marcos. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. É interessante, o texto da lição diz, o verso 22 do Salmo 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Esse verso dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. Notem esse texto também na nossa lição. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. Em nome de Jesus Cristo, o anúncio da palavra de Deus em nossos lábios e o louvor a Deus em nossos lábios não serão abafados pelo sofrimento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o verso 2, pastor Prati, inicia a transição do sofrimento para expressão de louvor, como nós vimos aqui. Vemos que os versos 27 e 28 do Salmo 22 é como se fosse uma preparação para o próximo tópico da nossa lição. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então a gente aprende com Jesus que sofrimentos, adversidades não são capazes de impedir que a igreja continue cumprindo com a sua missão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que maravilha! E o foco na lição desse segundo tópico diz assim: o sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. É o que o pastor Marcos acabou de dizer. E com isso, nós fechamos dizendo
que neste tópico eu aprendi que o sofrimento do ungido do Senhor é expresso de forma profética e tipológica no Salmo 22, o Salmo da Cruz, já bem explicado pelo pastor Marcos Santana, a quem eu agradeço. Pastor Marcos, com isso então nós podemos ir para o terceiro e último tópico da nossa lição, o sacerdócio real e os salmos missionários. O que nós temos para esse tópico? O tópico 3.1 vai focar o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Acho interessante lembrar que o verso 1 do Salmo 110 foi usado por Jesus Cristo. Se for possível, pastor Prati. Sim, acho que é importante. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 41 ao 44. Isso é importante fazer essa leitura aqui agora, né? Lucas 20, versículos 41 ao 44. 41 ao 44. Diz o Senhor Jesus: e ele lhes disse: como dizem que o Cristo é o filho de Davi, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? É muito interessante que agora é Jesus que faz a pergunta para os religiosos. Até então, eram eles que estavam questionando a Jesus. Agora Jesus apresenta essa questão que eles não puderam responder, né? Mas a gente vê que Jesus não é filho de Davi na questão de ser semelhante à pessoa, sim, ou ponto de vista, ou realizações na vida. Jesus é Senhor dos corações e das vidas. O verso 4 diz assim, do Salmo 110: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Eis aqui uma referência profética a Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui, pastor Prati, uma sugestão de 3 referências bíblicas para posteriormente os professores e alunos estarem lendo e refletindo. A primeira, aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 15. Eu gostaria de destacar nessa referência que Jesus Cristo, ele é um sacerdote eterno, sem pecado. Então, além do aspecto de eterno, também tem o aspecto de puro, sem pecado. Porque, na época, os sacerdotes também tinham que oferecer pecados por si próprios. Né? Mas Jesus é sem pecado. Atos, capítulo 2, versículo 34. Também é usado esse salmo, é citado, para mostrar que Jesus Cristo é maior do que Davi. Glória a Deus. E Hebreus, capítulo 10, versículos 11 e 12, vai pontuar o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Seriam os aspectos que eu foco no tópico 3.1. Vamos então ao 3.2, os salmos missionários. 3.2. O texto da nossa lição diz assim: os salmos 67 e 117 estabelecem um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra. Notem aquele resumo que nós apresentamos no início da lição. Isso. Por causa disso, clamarmos a Deus por misericórdia e bênçãos, sem, contudo, ignorarmos
o propósito de Deus em abençoar todas as nações. É muito importante que nós, discípulos de Cristo, tenhamos sempre isso em mente. Salvos, abençoados para serviço, para missão, para cumprir com o propósito de Deus para as nossas vidas. E o outro texto diz, da nossa lição, o texto do Salmo 67, verso 2, revela este propósito, com essa expressão, para quê? O verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus, ou seja, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. É um salmo muito bonito, o Salmo 67. Muito bom. Eu resumiria o Salmo 67 com essas expressões, pastor Prati. Sim. Misericórdia. Deixa eu anotar aqui. Misericórdia. Tudo começa a gente clamando por misericórdia. Verdade. Segundo, bênção. Bênção. A maior bênção é termos sido reconciliados Glória a Deus. com Deus por intermédio Aleluia. de Jesus Cristo. Muito bom. 3, o termo expansão. Então, o meu pedido de misericórdia e o fato de ter sido abençoado, isso deve resultar em expansão, ou seja, que todos os povos, que todas as nações saibam que Deus é misericordioso, Deus é abençoador. E por último, adoração. Ou seja, para que todos os povos sejam abençoados para adorar. Que todos os povos também tenham um encontro com Jesus para adorar. Essa expansão, eu vou destacar aqui essa expressão expansão, é conhecer a salvação para torná-la conhecida. Ou seja, conhecer Jesus para torná-lo conhecido. Essa referência, pastor Prati, se a gente puder ler, claro, seria interessante. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 20. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 20. A gente vai ver esses aspectos do Salmo 67 refletidos nesses dois versículos. Por favor. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora o verso 20, por favor. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Fomos reconciliados e agora Deus nos chama, nos vocaciona para sermos embaixadores da reconciliação. Que maravilha! E assim justifica muito o título da lição de hoje, né? Jesus Cristo em missão nos Salmos, né? Com isso podemos fechar com 3.3? Afirmativo. Eu penso que aqui o comentarista foi muito feliz, porque tudo isso que o pastor Marcos trouxe para a gente dentro da lição vai terminar no propósito que eu imagino ser o principal. Né? O objetivo qual que era? Que todos os povos louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Então, fecha aí com essa explicação, pastor Marcos. Todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, como diz a nossa lição, é o menor de todos. Contudo, é um chamado universal. Que coisa, hein? Todas as nações, todos os povos. Como foi dito na introdução da nossa lição, esse Salmo 117, Sim, ele faz parte do grupo de salmos que eram cantados por ocasião da Páscoa. Então é bem possível que aquele hino que Jesus cantou logo após a celebração da ceia, antes de ir para o Getsêmani, é bem possível que esse salmo
estivesse fazendo parte desse hino que foi entoado. E aqui no Salmo 117, nesse último tópico, eu destaco duas expressões. Uma é uma convocação. Então, o Salmo 117 é uma convocação. Louvai. Né? Então está convocando, louvai ao Senhor, louvai todas as nações, louvai todos os povos. Então, primeiro, convocação. Isso. E segundo, motivação. O que deve levar os povos, as nações, as pessoas a adorar, a louvar? E aqui o Salmo vai destacar benignidade e verdade. Notem que a motivação se refere ao caráter de Deus. Né? O primeiro verso é uma convocação. O segundo inicia assim, por quê? Ora, louvar ao Senhor, por quê? Por causa do caráter de Deus. Ou seja, por que eu tenho que ir nessa reunião? Qual a motivação? Porque o Senhor é benigno. Aleluia. E o Senhor é verdadeiro. Glória a Deus. Ou seja, amor e fidelidade. Sim. Todos os povos, todas as nações precisam conhecer a salvação do Senhor. Glória a Jesus. Para que o Senhor seja adorado por todos os povos. Aleluia. E por todas as nações. Muito bem. Chegamos então ao final dessa maravilhosa aula gloriosa. Pastor Marcos vai ficar reservado a conclusão, tá? Mas antes dele concluir, eu posso dizer a você, e eu gostaria que você pudesse fazer um resuminho das 3 coisas que nós aprendemos aqui. Que o Salmo 2 relata 3 profecias a respeito do Messias, que é a revolta do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus. Segunda coisa, que o sofrimento do ungido do Senhor é expresso de forma profética e tipológica no Salmo 22, ou seja, o Salmo da cruz. E finalmente, agora no tópico 3, que o sacerdócio de Cristo é incorruptível e que o livro dos Salmos nos convoca a conhecer Jesus Cristo e a sua obra, e que o Salmo 117 retrata o amor, a fidelidade de Deus e um chamado universal. Fale isso, leia de novo, volte, memorize isso, que é muito importante você ter isso como um aprendizado desta lição. E eu passo para o meu amigo fazer a conclusão desta lição, Pastor Marcos. Conclusão. Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor, executado por intermédio de Jesus Cristo. E cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra, para a glória de Deus. Aleluia, Pastor Marcos Santana, que maravilha, hein? Queridos irmãos, muito obrigado. Nós chegamos ao final dessa aula, uma aula que para mim foi sensacional, extraordinária. Em nome da nossa liderança, dos nossos bispos que nos convocaram para esta missão por causa desse período de quarentena. Alguém outro dia perguntou assim para mim, você não fala nada, qual a sua opinião sobre a quarentena? Bom, eu não falo nada porque quando começou esse período, quero dividir com você aqui, eu orei ao Senhor e pedi a Deus que me desse um conforto e uma palavra. E veio ao meu coração uma palavra muito importante. O Senhor falou assim comigo, basta saber que eu estou no controle. Olha, depois dessa palavra eu descansei no Senhor. Queridos irmãos, vai passar. Nós vamos sair dessa em nome de Jesus. Nós já estamos saindo. Não fecharam, não acabaram com a igreja, pelo contrário, se multiplicou. Olha o que está acontecendo aqui hoje. Nós estamos ministrando a palavra de Deus. Então, a minha palavra para você, para a sua família, para todos que nos assistem, permaneça fiel, permaneça obedecendo e seguindo a orientação da liderança da igreja, a sua liderança, a qual você está debaixo da bênção. Siga as orientações do líder. Eu estou seguindo do meu líder, cada um tem um líder, né? Nós temos o líder geral e nós temos o líder de cada estado, de cada campo.
Então siga a orientação, permaneça firme com essa palavra. Deus está no controle. Não vai passar um só minuto. Não vai passar um só minuto. Quando chegar o tempo, Deus vai soprar um vento e isso vai embora. E ficará para nós o quê? A esperança, o aprendizado e a melhora. Que Deus continue abençoando a sua igreja, fazendo prosperar o seu povo e que a sua paixão pela palavra continue fortalecida cada vez mais. Esta é a intenção e o nosso objetivo, ok? Pastor Marcos, palavra de oração para concluir, amém, por gentileza. Maravilhoso Deus. Aleluia, Jesus. Glorificamos e exaltamos o teu nome. Oh Deus. Pelo teu amor, pela tua misericórdia, aleluia, Jesus, pela tua graça. Te damos graças aleluia, por Jesus Cristo, que tu enviaste, oh Deus, para nos salvar dos nossos pecados. Aleluia, Jesus. E que agora intercede por nós, aleluia, junto Jesus, ao trono da graça. Ajuda-nos a te adorarmos em todo o tempo. Nós te louvamos, aleluia, porque Jesus, fomos alcançados por esta tão maravilhosa graça. Aleluia, pedimos que o teu Espírito nos capacite a cada dia, nos conceda aleluia, ousadia, Jesus, para prosseguirmos no anúncio da aleluia, tua salvação, para que todos os povos aleluia, te adorem, para que todos saibam aleluia, que só o Senhor é Deus. Aleluia, em nome de Jesus, continue abençoando o teu povo, aleluia, continue abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, muitíssimo obrigado. Querendo Deus, semana que vem aqui estaremos de volta para mais um estudo. Até lá, meus queridos.